podemos fazer a leitura e vamos poder ler tanto a Bíblia da Show, das suas Bíblias, se desejarem. Vamos fazer a leitura em voz alta, né? Aqueles que quiserem participar dessa leitura, fiquem à vontade, leiam em voz alta, cada um versículo, para a gente continuar meditando nesse trecho. Carta a Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos começar? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, eis farei que alguns dos sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse é o trecho da carta a Filadélfia, entre as 7 cartas que João envia às igrejas da Ásia Menor, cada uma delas marcando, apontando questões, elogiando o comportamento e condenando alguns comportamentos. E elas todas seguem o mesmo modelo inicial, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Provavelmente esse mensageiro da igreja seja o líder, o pastor, aquele que é encarregado de transmitir a palavra do Senhor. A gente não pode esquecer que lá no primeiro século, muito tempo atrás, não havia uma quantidade muito grande de pessoas alfabetizadas, né? Ou seja, o número era muito pequeno de pessoas capazes de fazer uma leitura de um texto e de explicar esse texto. Então, quando as igrejas tinham 1 ou 2, isso já era bastante naquele momento, e por isso as igrejas sempre, tendo mais de 2 ou 3, já serviam outras igrejas que não tinham nenhum. Então, é muito provável que realmente seja o pastor, aquela pessoa encarregada de transmitir, de ensinar, de conduzir a igreja na palavra, tendo essa capacidade de ensinar, de ler e de corrigir a igreja na palavra do Senhor. Então, a este escreve para que ele, então, transmita a igreja, para que ele leia para a igreja, para que ele interprete a carta, né? Porque não é só a leitura, é necessário muitas vezes a explicação da leitura, é necessário que haja uma interpretação do texto. Então a este cabia então a leitura e a consequente interpretação do texto. Muitas vezes também fazemos hoje, fazemos a leitura e fazemos a interpretação da leitura, não é só ler, né? Muitas vezes não é só ler, precisa explicar o que está ali, né? Por várias razões, entre elas a distância do tempo, né? Onde as questões, as imagens, a forma, a cultura é completamente diferente. Então a gente precisa interpretar, traduzir para os nossos dias aquilo que foi dito muitos séculos antes em outra cultura, em outra língua. Então isso é um esforço muito grande, a tradução, a interpretação, a adequação, né? Como é que essa mensagem dita 2 mil anos, num outro contexto completamente diferente, social, cultural, político, econômico,
vai se enquadrar na nossa mensagem hoje, no nosso mundo hoje. Então, a necessidade do mensageiro também, não apenas aquele que lê, mas aquele capaz de interpretar, era fundamental lá, como é fundamental em todos os momentos. E a carta apresenta aquele que é o autor intelectual, o autor verdadeiro da carta, que é Jesus. Né? Ou seja, você tem ali o João, que é o profeta, que é aquele que ouve a mensagem, que recebe a mensagem, que vai transmitir a mensagem, mas a mensagem não é dele. A mensagem é de Jesus, é Jesus o autor. É dele que vem a palavra. Então, ele se apresenta em todas as cartas de uma forma diferente, como eu já disse para os irmãos, utilizando muitas vezes no Apocalipse todos aqueles atributos, todos aqueles títulos, todos aqueles termos que eram utilizados para Deus, o Pai, no Apocalipse, são aplicados a Jesus. E às vezes causa confusão na gente na leitura, porque está falando de Deus, do Pai, ou está falando de Jesus? Né? Porque no Apocalipse utiliza os títulos do Pai para Jesus. Assim diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. É muito provável que esta apresentação de Jesus faz uma alusão a Isaías capítulo 22, versículo 22. Eu peço aos irmãos que procurem aí para ler. Isaías 22, versículo 22, onde o profeta estava falando ali, né, do rei que voltaria a tomar a chave da casa de Davi. Uma questão monárquica do período lá de Isaías. E essa chave, o símbolo da chave, o significado da chave, tem um sentido de poder. Tá? Aquele que tem o poder, aquele que tem a chave de Davi, ele se referia àquele que é o rei segundo a linhagem de Davi, segundo a casa de Davi. Então a palavra chave tem o sentido de aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade. E essa autoridade de Davi, essa chave de Davi, é uma alusão ao reino, né, lá profetizado em Isaías 22, né, que seria cumprido. Jesus então é apresentado desses termos. Alguém achou? Pode ler, por favor. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então ali é um contexto, né, diferente lá em Isaías, um contexto imediato. Era um contexto que falava de governo, de rei, né, o reino ali de Israel, e pega-se um termo profético, dá uma conotação profética e atribui-se a Jesus então. Então, quem é Jesus? É aquele que tem o poder. A chave aqui tem o sentido do poder. E o que vai é aquele que pode abrir portas e fechar portas. Ou seja, quem tem a chave, abre a porta. Quem tem a chave, fecha a porta e ninguém abre, porque tem que ter a chave para abrir. Então esse é o sentido. O sentido é aquele que tem o poder para realizar as coisas. Aquele que tem o poder para fazer as coisas. Aquele que tem o poder para dar sentido às coisas. Para dar ordenanças às coisas. Se fechou a porta, se só ele tem a chave, ninguém passa. Ele tem a decisão, ele tem a autoridade, ele tem o poder de abrir e fechar. Se ele abre, ninguém pode fechar, porque só ele tem a chave. Se ele fecha, ninguém pode abrir, porque só ele tem a chave. Então, esse é o sentido da chave aqui. É aquele que tem o poder único sobre as coisas. Versículo 8. A mensagem sempre bate na mesma tecla das cartas. Conheço a tua obra, as tuas obras, a tua conduta, o teu comportamento. Isso é uma coisa que deveria chamar a nossa atenção. Sempre quando Jesus fala às igrejas ali nas cartas do Apocalipse, sempre ele está olhando o comportamento. Ele está olhando a conduta. Ele está olhando as obras. São as obras que nos revelam. É a nossa conduta que nos revela. É a nossa ação que revela a nossa fé. Então ele sempre fala: conheço as tuas obras. Conheço o que você faz. Conheço o teu comportamento.
conheço como você vive. É interessante que poucas vezes se detém a questão do dogma. Conheço o que você acredita. Né? Muitas vezes não nem fala, conheço o que você crê, o que você acredita. Conheço o que você faz. Conheço as tuas obras. E aí ele condena ou ele elogia as obras que ele conhece. Conheço tua obra, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta aberta colocada diante de ti, né, conheço as tuas obras e coloquei uma porta diante de ti que está aberta. Tem dois sentidos possíveis. O primeiro sentido é o sentido imediato. O que no texto, o que na carta fala com o sentido de porta? O que é a porta na carta? Jesus tem a chave da porta. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Então, no sentido imediato, dentro da própria carta, porta tem sentido ali do reino de Deus. É Jesus que abre o reino de Deus. E é ele que fecha o reino de Deus. O reino de Deus é viável por meio de Jesus. Ele tem a chave do reino de Deus. É ele que faz com que o reino de Deus tenha sentido. É ele que nos conduz ao reino de Deus. Ninguém vai ao reino de Deus sem Jesus. A porta é ele, a chave é dele, ele tem o poder para nos conduzir ao reino de Deus. Então, nesse sentido, dentro da carta, onde ele tem a chave de Davi, aqui é uma alusão ao reino de Deus. Não é o reino de Davi, político-militar de Israel antigo, mas a profecia então se torna o reino que é o reino de Deus, não igual deste mundo que nós já vimos hoje. Então, a porta que abre aqui é a porta do reino. Então, nesse sentido, dentro da carta, ele está dizendo à igreja de Filadélfia que era uma igreja com pouca força. Então, essa pouca força pode ter o sentido de uma igreja simples, de uma igreja pobre, de uma igreja pequena, de uma igreja que, comparadas às outras, com pouco poder, com pouca influência, com pouca condição de realizar muitas coisas. Então, esse sentido de que tu tens pouca força, considerando que Filadélfia é uma cidade bem menor do que as outras. Então, por isso, provavelmente, o tamanho da cidade, a riqueza da cidade influencia na igreja. Mas se a igreja está numa cidade rica, automaticamente ela tem tendência de ter bastante dinheiro. Se a igreja está numa cidade muito pobre, não é possível ela conseguir ter muito dinheiro. Então, ele tem muito poder de fazer muitas coisas. Então, há uma relação entre a condição social da cidade e a própria condição da igreja. Sendo a igreja de Filadélfia, tendo ela pouca força, provavelmente está relacionada a essa questão de uma igreja pequena, uma igreja com pouco recurso, uma cidade pequena, uma cidade com pouco recurso. Mas a porta está aberta diante de ti, ou seja, não é por isso que você vai não entrar no reino de Deus. A porta está. Então, no sentido imediato da carta, a porta tem o sentido de entrar no reino de Deus. Mas, no sentido mais amplo, se nós formos buscar, por exemplo, uma referência nas cartas de Paulo, né, toda vez que Paulo fala, tem uma porta aberta diante da igreja, tem uma porta aberta diante de mim, ele está se referindo à oportunidade missionária, à oportunidade de evangelização, à oportunidade de pregação. Então, se a gente for buscar uma referência nas cartas de Paulo, esta porta aberta que tem diante de ti pode se referir ao sentido de que você tem muita oportunidade de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho. Você tem muita oportunidade para exercer o seu apostolado, para exercer o seu ministério. Então, temos essas duas possibilidades. No sentido direto da carta, a porta é o reino de Deus. No sentido mais em Paulo, por exemplo, é a oportunidade de evangelização. Seja de uma forma, seja de outra, é um grande ensino para nós. Seja que a porta for a entrada do reino de Deus, Jesus diz àquela igreja: vocês são pequenos, vocês são fracos, vocês têm pouca força, vocês são pobres, mas a porta do reino de Deus está aberta diante de você, porque eu abri. Então, esse sentido também nos satisfaz, nos ensina. E o outro sentido,
mesmo vocês tendo pouca força, pouco recurso, sendo pobre, sendo pequeno, eu dou a vocês a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu dou a vocês portas abertas para a evangelização, para manifestar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus às pessoas. Então, seja no sentido, seja em outro sentido, cabe todos os dois para nós, nesta manhã, entendermos que Deus abre uma porta diante de nós, apesar da nossa fraqueza, da nossa insignificância, da nossa pouca força. Seja para pregar, seja para entrar no reino de Deus. E aí ele continua. Agora ele vai falar de um problema que já vimos lá em Esmirna, né? Um problema que já foi apontado na carta a Esmirna. E também lá em Esmirna tinha o mesmo problema que agora a Filadélfia tem apresentado aqui. Verso 9. Forçareis da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, os mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. É um problema já apontado na carta de Esmirna, essa competição que havia entre os judeus e a igreja de Cristo. Todos os dois grupos competindo para quem é o verdadeiro Israel, quem é o verdadeiro povo de Deus, quem é o verdadeiro herdeiro das promessas de Abraão. Então, os judeus continuavam, e continuam até hoje, afirmando que eles são o verdadeiro Israel, eles são os verdadeiros filhos de Abraão, são eles o povo de Deus, etc. E a igreja entende por Jesus que ela é o novo Israel, que ela é o novo povo de Deus, que ela é o novo os filhos de Abraão. Ou seja, que o reino de Deus, que o povo de Deus não é mais definido pela etnia, pela carne, pelo sangue. O próprio Evangelho de João vai nos ensinar no capítulo 1. Não é os nascidos da carne, nem os nascidos do sangue, mas os nascidos pela vontade de Deus, nascidos do Espírito. Ou seja, aquele que se torna filho de Deus é aquele que é nascido do Espírito. Não é pela carne, não é pelo sangue, não é pela hereditariedade, não é porque faz parte do povo A, povo B, povo C. Mas o povo de Deus é pelo Espírito. É isso que o Evangelho de Nicodemos. Se você não nascer do Espírito, da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. Mesmo sendo você um judeu descendente de Abraão da carne. Você vai ficar fora. Porque o reino de Deus, porque o povo de Deus a partir de Jesus é definido pela fé, pelo nascer do Espírito, e não a uma etnia. Nesse sentido, a igreja é o povo de Deus, porque ela é gerada pelo Espírito. A igreja é o novo Israel, porque ela é gerada pelo Espírito. A igreja é o verdadeiro Israel. Mas essa competição estava presente lá no início. Os da sinagoga se alçam como nós somos o verdadeiro Israel, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Vocês da igreja seguidores de Jesus de Nazaré não são. Então, essa disputa estava presente lá. E como Filadélfia é uma igreja com pouca força, é uma igreja fraca, é uma igreja com pouca influência, então vocês imaginem o poder da sinagoga naquele tempo sobre a igreja, seria avassalador. No entanto, a palavra de Jesus à igreja de Filadélfia é que vocês são o verdadeiro Israel. E eles vão reconhecer um dia que eu amo vocês e que vocês são o verdadeiro Israel de Deus. Então essa é uma palavra de conforto, de consolo para um problema que havia lá na época e que às vezes hoje volta. O problema de hoje é que a própria igreja se torna inimiga da igreja. A própria igreja acaba acreditando que os israelitas da carne são o povo de Deus, o que não são. Ainda mais fazendo tantas coisas que fazem, como na época de Jesus fazia e hoje também fazem. Não são. O Israel da Bíblia é a igreja. O Israel verdadeiro é a igreja. A igreja é a herança, é a continuidade do verdadeiro Israel. O Israel na carne é rejeitado. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, quando ele fala da Jerusalém terrena e da Jerusalém espiritual, da Jerusalém celestial. Ele vai dizer que a Jerusalém terrena está sob o governo maligno. Jerusalém terrena é semelhante a Agar, a escrava. Carta aos Gálatas ele fala bem claramente sobre isso. E aqui na carta a Filadélfia, esse ponto, como na carta de Esmirna, é trazido à tona. Esse empate. E Jesus fala à igreja: eu amo vocês
e eles um dia vão reconhecer que eu amo vocês, que vocês eles são o verdadeiro Israel. Essa parte que fala ele, no caso hoje é o contrário, né? A própria igreja que quer reconhecer que Israel é o povo de Deus. Né? Israel na carne. Algumas pessoas, né? Toda a igreja. Uma parte da igreja. Uma parte da igreja que eu falo é Não é todas as pessoas. Não, quer reconhecer que Israel é o povo de Deus. Né? Aqui já é o contrário, né? No caso, havia no caso, esse povo, que era a igreja, eles estavam querendo reconhecer ou era o povo de Israel que estava nessa conduta de uma disputa. E essa disputa havia até mesmo entre os judeus cristãos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é escrito para judeus cristãos. Então, os judeus cristãos entendem que eles são o verdadeiro Israel. E eles disputavam com a sinagoga esse sentido. A sinagoga não aceitava os cristãos, tanto que expulsam os cristãos da sinagoga. Existe um momento na história que os cristãos, os seguidores de Jesus de Nazaré, frequentam as sinagogas. Né? Nós vemos as histórias de Paulo no livro de Atos. Como é que acontece? Paulo chega numa cidade, Paulo é judeu, chega numa cidade, vai a uma sinagoga, né? Pregar Jesus de Nazaré. Prega no primeiro sábado, prega no segundo sábado, quando vai lá no terceiro, quarto, quinto sábado, ele é expulso da sinagoga. Quando ele é expulso da sinagoga, não se permite mais que ele pregue que Jesus de Nazaré é o Messias. O que acontece com parte daquela sinagoga que ouviu a pregação de Paulo dizendo que Jesus de Nazaré era o Messias? Essa parte da sinagoga que creu na pregação dele sai com ele, é expulsa junto com ele. E nessa parte que sai, a maioria era gentio que se tinha convertido ao judaísmo, mas tinha judeu também. Então, o livro de Atos é bem claro ao mostrar isso. Então, o que acontece? Paulo passa a se reunir na casa de alguém que também frequentava a sinagoga e que foi expulso da sinagoga. Então, ali na casa daquela pessoa, aí, os que creram na pregação de Paulo, de que Jesus de Nazaré era o Messias, passam a se reunir. Eles não mais podem voltar à sinagoga, senão vão expulsar eles. Então eles vão para a casa daquele irmão que creu, e aí na casa daquele irmão se torna o lugar que a igreja se reúne. Então acaba existindo naquela cidade dois grupos: os da sinagoga e os da casa do irmão que agora se reúne que Jesus é o Messias. E esses dois grupos começam a brigar entre eles. Por exemplo, como a sinagoga está estabelecida há mais tempo, tem mais influência, tem mais poder econômico e político, ela, naquele momento da história, vai exercer um poder junto às autoridades de perseguição aos cristãos. Por esse momento, isso não acontece o tempo todo. Mas naquele momento inicial, isso acontece. Tanto que Paulo é preso muitas vezes, né? Como em Filipe, por exemplo, é preso. Ou seja, porque eles têm essa influência. Mas essa disputa permanece. Né? Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem é o verdadeiro Israel? Os seguidores de Jesus de Nazaré entendem como eles. Os judeus da sinagoga entendem como eles. Então ficam os dois. No caso aqui de Filadélfia, como foi também o caso de Esmirna, que era uma cidade da Ásia Menor, onde tinham sinagogas, esse embate está bem presente. No caso de Filadélfia aqui, que a gente observa na carta, ela é um grupo, uma igreja pequena, uma igreja com pouca força. Então, se ela tem pouca força, automaticamente entende-se que a sinagoga daquela cidade tinha muita força. E por ela ter muita força, ela vai usar esse poder político, econômico, de influência contra o pequeno grupo. Aí a palavra de Jesus a esse pequeno grupo é: eu amo vocês. Fortaleçam-se, fiquem firmes. Eles um dia vão reconhecer, mas naquele momento inicial eles vão passar essa dificuldade. Tá? Ou seja, então lá atrás, no primeiro século, né, no segundo século, vai acontecer esse embate e a sinagoga tem mais força, vai ganhar da igreja. Outra questão problemática que vai acontecer: olha só como é que a igreja ela sofre muitas tentações e acaba ela cedendo. Quando você entrar lá no segundo, terceiro século, vai inverter.
O que vai acontecer lá no segundo, terceiro século? A igreja vai ficar mais forte. E quando ela fica mais forte, ela vai começar a fazer tudo aquilo que fizeram com ela. Olha só como é que é o problema. Aí ela vai começar a perseguir os judeus, vai começar a matar os judeus, vai começar a prender os judeus e forçar os judeus a reconhecer Jesus como Messias. Olha só como é interessante essas coisas. O oprimido se torna opressor. Aquele que apanha passa a bater. Ele não aprende que, enquanto ele apanhava, ele tem que aprender que é ruim apanhar. Então, por que ele vai bater no outro quando ele tiver força? Mas, infelizmente, a história da nossa humanidade é assim. A gente é explorado por alguém mais forte. Aí, quando a gente alça a condição do mais forte, a gente explora o outro. A gente deveria aprender, não. Eu não posso, porque eu sofri isso na carne. Aí a gente entende por que lá, nas leis de Moisés, praticamente proibiu a escravidão. Eles eram escravos no Egito. Qual é a tendência? Agora que são livres, qual é a tendência de acontecer? Eles fazerem escravos. Mas eles foram escravos. Eles sabem como é que é ruim ser escravo. Eles foram usados como escravos. Passaram fome e morreram na mão como escravos. Agora que são livres, como é que eles vão repetir o mal que eles sofreram? Mas repete. Repete, escraviza o outro. Então a palavra de Deus fala, não faça isso. Você não pode replicar o mal que você sofreu. Você tem que libertar-se desse mal. Então, infelizmente, a igreja vai ter esse mal. Lá no segundo, terceiro século, ela vai se virar. Agora ela tem poder. Agora que Roma, o Império, reconhece a igreja como oficial, que ela começa a ganhar poder, status do Império, começa a ganhar dinheiro e força política, ter até exército, o que ela vai fazer? Vai perseguir o pagão. Vai perseguir quem adora outros deuses. Vai perseguir o judeu. O judeu vai ser perseguido pela igreja. Olha só como é que a coisa se apresenta. Então, quando a gente lê a história, a gente tem que perceber em que momento da história é assim. Então, aqui a gente está falando do primeiro século. No primeiro século, as sinagogas são mais fortes que as igrejas. Então, elas perseguem as igrejas. No terceiro século, quarto século, a igreja vai se tornar mais forte que as sinagogas. Aí ela vai ceder à tentação do diabo e vai perseguir. É como se fosse vingança. Ou seja, cadê Jesus? Jesus apanhou, Jesus sofreu, e ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus perdoou, e para entender que não se deve fazer isso, ele não fez. Ele não vai replicar o que ele sofreu. É isso que ele ensina à igreja. Se você apanhou, agora que você está forte, você vai bater? Não. Se você apanhou quando você era fraco, agora que você é forte, mostre que o caminho é o amor de Jesus. Mostre para aquele que te bateu, que agora está fraco, porque vocês sabem que o mundo gira, não gira? Gira pra caramba. Hoje você está lá fraco na mão de alguém te usando, abusando. Amanhã pode ser o contrário. Aí você vai pagar com a mesma moeda, você vai ter que sair, olha, você fez errado. O caminho é o amor, o caminho é o perdão. Não vou fazer contigo o que você fez comigo, embora agora eu tenha coisa a fazer. Não vou fazer. Então esse é o caminho de Jesus. Então a gente tem que observar bem. Primeiro século, momento que a carta às igrejas da Ásia Menor no Apocalipse está sendo escrita. A igreja, naquele momento, momento da história, naquela cidade de Filadélfia, ela é mais fraca do que a sinagoga. Então a sinagoga exerce o poder sobre ela. Como no livro dos Atos. Vocês lembram das histórias de Paulo em Atos, quando eles chegam na sinagoga? O que acontecia às vezes em uma determinada cidade? Os judeus acusavam ele diante das autoridades, entregavam o próprio patrício, que ele também era judeu, entregavam ele. Paulo está aí dizendo que não pode mais adorar essas imagens que vocês fazem, como em Éfeso, por exemplo. Aí os caras vêm para cima dele. Mas foram os próprios irmãos patrícios dele que denunciaram ele.
Então, aqui está se tratando desse recorte na história. A igreja de Filadélfia é uma igreja fraca, está aqui, pouca força. E a sinagoga tem muita força. Então a sinagoga oprime eles. E aí a palavra do Senhor Jesus para eles é que eles são, de fato, o povo amado por Jesus. Então, é uma palavra de fortalecimento. Né? Então, está claro isso, irmãos? Essa tentação acontece com todas as igrejas, com todos os crentes, mas nós temos que resistir a ela. Né? Aí ele diz: visto que guardaste minha palavra de perseverança, né, mesmo sendo ameaçados, eles guardaram a palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Então, essa é uma palavra de conforto à igreja de Filadélfia, que já sofria essa perseguição, esse sofrimento com os da sinagoga mais fortes da sua cidade, mas Jesus está falando de um quadro mais amplo, que eles serão unidos por Deus. E essa aprovação que há de vir sobre todos os habitantes da terra é uma punição do Senhor aos maus, aos injustos, aos opressores. E que Deus nos guardará nesta aprovação. Eles serão livres dessa aprovação. Então, assim como está lá no Êxodo, né, com o faraó, com os egípcios e com os hebreus, as pragas, as tentações, todas aquelas situações difíceis, as 10 pragas, vinham sobre os egípcios e não sobre os hebreus. Ou seja, a punição sobre os injustos, sobre os opressores, sobre aqueles que escravizam, não sobre as vítimas. Assim também aqui, o Senhor fala àquela igreja: a aprovação virá sobre todos os habitantes da terra, mas vocês serão poupados. E mais na frente a gente vai ver isso com mais nitidez. Mas a gente pode ler agora, por exemplo, no capítulo 7, a partir do versículo 1, para vocês terem uma ideia do que ele está falando aqui de forma pormenorizada, mas depois o capítulo 7 é mais desenvolvido. Os habitantes da terra, o mundo, refere-se aqui aos maus, tá? Não é os habitantes, todos os habitantes, incluindo a igreja. Os habitantes aqui são os maus, os injustos, né? Os malignos. Então, no capítulo 7, nos esclarece como essa situação da grande provação que vai vir sobre o mundo, como Deus vai proteger a igreja durante esse período. Capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ou seja, esse marcar a fronte dos servos do nosso Deus é uma forma de protegê-los de todos esses males que o outro anjo está ali esperando para soltar. Não solte ainda até que todos sejam marcados. Foram marcados, agora eles serão protegidos, eles não vão ser punidos, eles não vão sofrer esse mal. Então a palavra do Senhor à igreja de Filadélfia é que ela será protegida diante dessa grande provação. Então, quando vocês leem o Apocalipse sobre essa grande provação que é de vir sobre o mundo, entendam que isso é um agir de Deus, não é o homem, é o agir de Deus, como um castigo aos maus, não é aos bons, não é aos justos, mas aos injustos, aos que fazem a maldade, aos malignos, aqueles que fazem mal aos outros. Sobre esses que virão. Os demais serão protegidos, serão guardados, como está dizendo aqui. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Os habitantes aqui não está se referindo à igreja, que presume-se que ela seja parte daqueles que são justos e que não fazem mal aos outros. Venho logo.
segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma alusão às parábolas de Jesus sobre os talentos e as vidas. Vão lembrar da parábola dos talentos e das vidas? Jesus dá os talentos antes de partir aos seus servos para que eles trabalhem, para que eles produzam, para que eles façam a obra do seu Senhor. E eles devem fazer. Agora, se não fizer, se enterrar, o que acontece quando o Senhor da parábola volta? Ele toma, não toma? Ele toma e dá para o outro. Então essa é uma alusão aqui a essa parábola que ajuda a gente a entender melhor. Venho logo, segura com firmeza o que tens. Dá alusão à parábola dos talentos. Para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é possível ser tomada, como na parábola dos talentos que nós já vimos. Isso bem claro, explicado, que é possível perder o talento, né? Ter o talento tirado. Aí continua. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna do templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Bem, a coluna é uma metáfora sobre a presença firme, evidente, nítida, visível. A coluna, todo mundo vê, não é aquela coluna dentro da parede, né? Aquela coluna no meio do salão, né? Essa é a ideia. A coluna que está visível, a coluna que se vê, a coluna que sustenta, a coluna que está presente. E aí a gente pergunta, mas como é que é isso se o Apocalipse vai dizer que não haverá tempo? Porque não haverá tempo na vida do Senhor, do céu e da terra, não terá tempo. A gente vai estudar isso mais para frente. Não haverá tempo, porque a presença do Senhor encherá. A presença do Senhor é o seu tempo. Então, ele está falando no sentido metafórico. A coluna aqui no templo não é o templo, casa, né, de alvenaria. Mas sim é a presença no reino de Deus, quando o Senhor estabelecerá o seu reino na terra, e a promessa da igreja que será uma coluna nesse tempo, um baluarte, alguém firme, importante nesse tempo. Isso em contraste com a igreja de pouca força, né? Aí continua dando essas promessas. Daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém, não é essa que está lá, né? A Nova Jerusalém que desce do céu de junto do meu Deus. Isso vai ser explicado melhor, né, lá no capítulo 21, capítulo 22, melhor, do Apocalipse. Né? A Nova Jerusalém que descerá do céu para a terra. Ela estará onde? Na terra. Né? Então, não é possível a gente ter dúvida sobre isso, se o texto fala de forma tão clara. A Nova Jerusalém que descerá do céu junto do meu Deus, né? Descerá para a terra, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Nova Jerusalém será na terra, descerá do céu para a terra, e nós habitaremos nela. Amém? Alguma questão? Alguma dúvida?